Olá, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer recebê-las e recebê-los aqui nessa noite de hoje, agradável. Verão curitibano em julho, cada vez nos surpreendendo mais. Nessa noite a gente vai ter a apresentação da Kelly Prudêncio, que é professora da comunicação da Universidade Federal do Paraná, que estuda ativismo digital e estuda, enfim, mobilização nas redes sociais desde que a internet ainda era bebê. E a Mayra Nunes, que é professora da Uninter e defendeu o seu doutorado recentemente sobre o Facebook e também mobilização a partir das redes sociais. Então, a gente vai ouvi-las aqui por cerca de 30 minutos cada uma. Depois a gente abre para uma conversa. Mas, como eu falei aqui no nosso primeiro encontro, a ideia não é exatamente que seja aquele esquema de pergunta e resposta do palestrante. A gente pode fazer um esquema mais de bate-papo mesmo, para vocês colocarem as suas dúvidas, indagações, mas também pontos de vista, experiências, enfim, né, para a gente fazer uma troca, um diálogo muito verdadeiro. Lembrando que esse evento é realizado pela Escola da Política, que é uma organização da sociedade civil que trabalha para incrementar, melhorar, aumentar a participação feminina na política, e juntamente, né, com o apoio da Livraria Arte e Letra. Então a gente está aqui nessa noite e vamos então nos divertir um pouco. Obrigada. Bom, então boa noite a todas e todos. A gente vai então conversar um pouco sobre como tem se apresentado as mobilizações nas redes sociais, especialmente no Facebook, porque por algumas razões o Facebook tem se prestado mais aos objetivos de mobilização social, mobilização política, do que o Twitter, por exemplo. A gente pode falar um pouquinho das características do Twitter para a mobilização política, mas, em geral, a maioria das pesquisas tem se debruçado mais sobre o ambiente do Facebook por vários motivos. Um deles é, até agora, existia uma facilidade de acesso aos dados do Facebook. Recentemente houve uma mudança, uma alteração da plataforma, e a gente não consegue mais raspar todas as informações das páginas de mobilização. Mas até o ano passado, por exemplo, a gente conseguia, através daquele aplicativo NetVis, a gente conseguia coletar todas as postagens dos perfis. Agora isso não é mais possível, e esse é um dos dilemas que nós temos encontrado na pesquisa para poder, enfim, ter acesso às postagens, ao que os ativistas estão falando. Assim, então, eu falo do meu lugar, eu sou pesquisadora e o nosso grupo de pesquisa é o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Participação Política. Eu estou aqui com a minha colega Carla Risotto, que também é do grupo. A gente tem desenvolvido algumas pesquisas sobre mobilização já há algum tempo, Como a Vilma disse, eu pesquiso mobilização na internet desde quando não existiam redes sociais. Então, as mobilizações a partir de e-mail, listas de discussão, enfim, era uma coisa bem mato mesmo, como ela falou. Mas de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que pouca coisa mudou do ano 2006, quando eu terminei a primeira pesquisa, até hoje. Pouca coisa mudou. As características da mobilização política na internet, elas têm se mantido ao longo desses anos, claro, com uma ou outra peculiaridade em relação aos contextos socioculturais e políticos nos quais essas mobilizações acontecem. Para começar, eu posso dizer o seguinte, que as redes sociais e a internet, de uma maneira geral, configuram um espaço muito ambíguo para as mobilizações. Ao mesmo tempo em que representam uma oportunidade de expressão, certo, de vozes que não têm espaço na grande mídia, por exemplo, em outros espaços, ou seja, é um recurso de baixo custo, é um recurso rápido, mas ao mesmo tempo necessita de alguma estrutura para que essas mensagens alcancem determinados públicos.
né? Então, por um lado, isso é salutar, ele serve, né, a internet e os ambientes digitais, eles funcionam como espaço de expressão, e quando a gente fala assim, espaço de expressão, não necessariamente significa que eles serão ouvidos, certo? Eles estão lá, estão dizendo, mas não necessariamente estão reverberando o que eles estão dizendo. E para isso é necessário algumas estratégias que eu vou dizer mais para frente. Então, ambíguo nesse sentido ele pode se salutar, mas por outro lado ele tem se configurado, esses ambientes têm se configurado como um espaço de pregar para convertidos. Então, essa é a grande barreira, eu acho, que se coloca para quem está pensando em propor ou estimular algumas discussões nesses ambientes digitais. Então, nós temos, por um lado, um espaço de expressão que é muito importante, que é muito valioso e que é negado no espaço dos meios de comunicação tradicionais, e, ao mesmo tempo, uma comunicação muito fechada nos próprios grupos, que tem também as suas características, que eu vou falar mais adiante. Eu tenho trabalhado com uma perspectiva teórico-metodológica que se chama Teoria dos Processos Políticos, e tem um livro que foi editado em 96, que reuniu grande parte desses autores em estudos comparados, mas principalmente Estados Unidos e Europa. Então, esses autores eles trabalham com 3 pilares para se entender uma mobilização política. Eles falam da estrutura de mobilização, quer dizer, quais são os recursos que estão disponíveis para esses ativistas, para esses atores de movimentos sociais, que eles podem acionar para ir à luta, né? Para, enfim, mobilizar os seus próprios quadros de luta. Essas mobilizações elas têm que contar, então, com uma capacidade de explorar o que eles chamam de oportunidades políticas. As oportunidades políticas são aqueles momentos em que há uma fratura no seio da hegemonia, ou há uma dissidência nas elites, ou um grande acontecimento que permite inserir na agenda pública alguma discussão. Então, em primeiro lugar, as estruturas de mobilização, quer dizer, o que tem à disposição desses ativistas para que eles possam ocupar a esfera pública. As oportunidades políticas, que são momentos muito específicos em que os ativistas precisam ter capacidade ou perspicácia de saber explorar. E, por último, uma característica que eles chamam de processos de enquadramento da ação coletiva, que são justamente as maneiras pelas quais esses atores vão apresentar suas demandas publicamente. Quer dizer, como que as discussões, as demandas, as injustiças que são percebidas, né, na ação coletiva dentro desses grupos vão ser mostradas, vão ser faladas, vão ser apresentadas publicamente. Então, considerando estruturas de mobilização, oportunidades políticas e processos de enquadramento, nós podemos analisar, segundo essa perspectiva teórico-metodológica, as mobilizações políticas. Só que quando essa teoria foi formulada, lá na década de 90, nós não tínhamos as redes sociais. Então, é preciso fazer uma adaptação com a realidade empírica. Então, os dados empíricos nos levam, né, a partir da observação das redes sociais, a pensar um pouco diferente isso. Então, desde 2000 até agora, ou seja, nesses 18 anos, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que as redes sociais, agora, né, desde 2004, mais ou menos, né, e os outros ambientes digitais também, eles funcionam como uma espécie de ponto de encontro dos ativistas que querem se reconhecer uns nos outros. É mais ou menos assim, como assim, nós não estamos sozinhos e nós precisamos de aliados, e nós precisamos de apoio. Então, a primeira função que os ambientes digitais desempenham numa mobilização política é a identificação dos pares, a identificação de possíveis aliados. Uma outra questão é assim, existe a identificação de uma injustiça, mas ela não está bem formulada. Então, esse encontro, essa conversa, essa troca argumentativa no interior dos quadros da própria mobilização, ou seja, entre os próprios ativistas envolvidos naquela mobilização, serve também para construir para esboçar, vamos dizer assim, uma identidade de luta política. Não é uma identidade
de grupo muito forte ultimamente, né? Tem mais a ver com uma identidade daquele momento, daquela contingência que os fez estarem juntos, né? Então tem algumas discussões que a gente faz na área de movimentos sociais, que é assim, é preciso que haja a identificação de um projeto comum, que haja uma aproximação identitária e que haja, então, também um adversário a combater. Então, esse adversário pode ter as mais diferentes características. Pode ser um outro grupo político, mas pode também ser uma cultura. Então, os movimentos mais contemporâneos se colocam contra, por exemplo, o feminismo vai se colocar contra a cultura do patriarcado, né? Enfim, a gente também estuda lá no grupo Lutas por Reconhecimento. Então, todas as lutas por reconhecimento, de alguma maneira, tem que se fazer valer de algum tipo de mobilização. A grande característica contemporânea dessas mobilizações é seu aspecto midiático. Esse é um componente estratégico fundamental. Aquela velha história, quem não é visto, não é lembrado, vale muito para essas mobilizações. Então, é preciso não só nesse momento que a gente chama de comunicação interna, quer dizer, reconhecer quem são os aliados, reconhecer quem são os adversários, e nisso estabelecer qual é a nossa, né, como grupo, qual é a identidade e como vai ser a estratégia de mobilização. É preciso que também este quadro que nasce dessa articulação tenha uma potencialidade de ser debatido na esfera pública. E para ser debatido na esfera pública, necessariamente mesmo, para o bem e para o mal, essa pauta vai ter que passar pelos meios de comunicação de massa. Para que isso aconteça, é preciso então que essa mobilização desenvolva ações, certo? Que sejam noticiáveis, que ganhem visibilidade.